Olá, profissionais de todo o país! Estamos aqui, a postos, na Saberplay, o ponto de encontro dos profissionais em nível Brasil. Estou aqui para atualizá-lo a respeito da tramitação da reforma tributária. Você sabe, pelo módulo anterior, o módulo 8, que a PEC 45 foi aprovada na Câmara dos Deputados. Agora, encontra-se no Senado. O texto que lá constou já tem virtudes. Nós teremos o quê? A unificação do ICMS, do ISS. Eu já dizia, desde o primeiro módulo, uma reforma tributária que não cuida de dois cânceres brasileiros, que é o ICMS, com 27 regulamentos, cada estado com a sua competência, fixando a alíquota para cada NCM, base de cálculo, reduzida, não reduzida, diferimento, cada estado estabelecendo na sua competência uma legislação própria de ICMS. Pensa, 27 regulamentos. E você sabe, quem opera em mais de um estado, pratica operação interestadual num país continental como o nosso, imagina a dor de cabeça que a sua empresa e você como profissional da área tributária, fiscal, contábil, tem. Outro câncer é o quê? O ISS. 5.570 municípios, 5.570 regulamentos de ISS. Onde é devido o ISS? Na origem ou no destino? Então, louvável o que já se aprovou na Câmara dos Deputados. Eu sempre tenho alertado isso. Não pode praticar, fazer papel de xiita tributário. Não vê nenhuma virtude no texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados? Isso não é fato. Ora, há virtudes. Há uma unificação do ICMS e o ISS no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E o IPI também será objeto de extinção na medida que teremos um IVA dual, como vimos no módulo 8º e anteriores, teremos um IVA dual. IBS contemplando os tributos subnacionais, ICMS e ISS. E a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, tributo federal, e abarcará o IPI, PIS, COFINS, ou seja, tributos sobre receita, tributos sobre consumo. Tá, pois bem, então, há virtudes, nós deixaremos de ter 5.570 regulamentos de ISS, 27 regulamentos de ICMS. Isso é uma grande virtude, já que nós não conseguiremos reduzir a carga tributária por esta reforma, porque temos um Estado gastão que não para de gastar. Olha a dívida pública brasileira. Né? Então, que pelo menos alcancemos uma reforma tributária simplificadora. E não há que pensar nesse momento em reduzir carga tributária. Tem que preparar estruturalmente o sistema para lá na frente, ora, ele deixar de ser poste das empresas, as empresas crescerem, gerarem riqueza nova, de tal forma que permita reduzir carga tributária no futuro, quer dizer, redução de alíquotas de IBS, CBS e, no futuro, também do imposto de renda. Temos uma larga estrada para percorrer. Por ora, temos que buscar uma reforma tributária simplificadora. Ora, e pautada aí na experiência de mais de 35 anos como tributarista, como parecerista, como escritor, como professor, conhecendo esse Brasil, andando esse Brasil há quantos anos? Conhecendo a realidade econômica e social brasileira, ora, vocês sabem que tenho participado dos debates da reforma tributária, como também da formulação, propondo textos. E no que diz respeito a textos, tenho
ombro a ombro, desenvolvido estudos e ideias, meu sócio de estudos e ideias no que diz respeito à reforma tributária, é meu grande amigo e grande profissional e economista de escola, Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, como também ex-presidente do IBGE e uma referência nacional e também conhecido internacionalmente pela sua capacidade e sua intelectualidade. Pois bem, tenho trabalhado formulando ideias, textos, visando lapidar o que tramita lá no Congresso Nacional. Já participamos dos debates na primeira etapa, inclusive, vocês sabem que sempre defendi que você não pode instituir uma tributação sobre consumo num país continental, ora, com alíquota única. Seria, não é, uma aberração econômico-social, a par de grandes dificuldades no sentido pragmático, depois que viesse a implementar. E ainda bem que nós, junto com a sociedade civil organizada, conseguimos afastar a ideia primeira de o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tributo subnacional, como também a CBS, tributo federal, terá alíquota única. Pois bem, ótimo. Só que o que foi para o Congresso Nacional, a par das suas virtudes, como o primeiro texto, precisa de um novo refino. E um belo refino, natural. E está lá no Senado Federal. Atualizando vocês, é bom vocês saberem que estive a convite reunido com o presidente do Senado, e aqui meu agradecimento pela recepção junto com demais técnicos da nossa querida Associação Comercial de Minas, na brilhante presidência de José Anchieta, um grande jurista também, que hoje preside a Associação Comercial de Minas, uma instituição com mais de 100 anos prestando serviço à comunidade mineira. Como também, não é? Estive acompanhado de Gustavo Oliveira, que é ex-secretário da Fazenda do Mato Grosso, hoje, não é? Junto comigo, conselheiro lá do Instituto Atlântico, uma entidade sem fins lucrativos que pensa soluções para o Brasil. Está lá, junto comigo, Gustavo Oliveira, que representou o presidente do Instituto Atlântico comigo lá na reunião que tivemos na residência oficial do senador, que aqui meu registro de agradecimento pela excelente recepção, pelo pudim também, pelo queijo e goiabada que comemos, mas acima de tudo, quero agradecer pela capacidade técnica do senador Rodrigo Pacheco, a capacidade de assimilação, de ouvir, não é por outro motivo que você hoje preside o Senado brasileiro. Ora, então aqui registro os meus agradecimentos pela recepção do nosso querido senador Rodrigo Pacheco, que ouviu as nossas ponderações junto com os conselheiros técnicos lá da Associação Comercial de Minas. Estava comigo também a grande tributarista que esse país tem, nossa querida e minha conterrânea, Isabel Derce, e aqui também registro, não é, o meu agradecimento só pelo fato de estar acompanhado dessa grande tributarista, mais do que isso, a par da profissional que é, a pessoa que é, a doçura que é Isabel Derce. O Brasil tem essa grande profissional e essa grande pessoa, não é? E que esteve comigo também, ombro a ombro, defendendo lapidações na reforma tributária. A hora é agora. E apresentamos
reformular, ou seja, ajustes que eu vou aqui repassar. Nós apresentamos 8 grandes pontos, entregamos lá detalhadamente os ajustes, inclusive com os textos a serem implementados com base naquilo que vemos que requer ajuste em nível de texto da PEC 45F, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Esperamos que logre êxito em prol do Brasil, porque precisa haver ajustes. E aqui vou repassar esses 8 pontos de maneira bem objetiva, mas há o quê? O detalhamento na nossa proposta, inclusive vai ficar disponível para vocês aquilo que entregamos em detalhes em mãos do senador, como você pode ver aí na foto. Então, você pode observar que entregamos em mãos do senador a nossa proposta de ajustes em prol de uma reforma tributária de fato simplificadora. E não há como falar em reforma tributária simplificadora se não houver o quê? Modernidade. E não há que falar em modernidade de um sistema tributário simplificador se você não envolver tecnologia. Não tem sentido. Ora, hoje o contribuinte ainda entregar SPED fiscal. Já tem a NFE. Aperfeiçoemos a NFE, já coloquemos campos próprios lá na NFE e o quê? Ora, o próprio sistema, um programa que nós denominamos ONDA, um Operador Nacional de Direito de Distribuição de Arrecadação, processaria essas NFEs num grande sistema integrado, num RP, ora, e já mandaria o livro de entrada de mercadorias, livro de saídas de mercadorias e serviços, o livro de apuração do IBS. Para que fazer o contribuinte navegar nessas ondas turvas do novo tributo, com transição, vivendo 2 jornadas? Não precisa disso. Já na largada, temos tecnologia para isso. E apresentei no módulo anterior o protótipo, para não dizer que temos só narrativa, porque vocês sabem da minha história e sabem que, ora, sou contra ficar só teorizando a matéria. Então, no módulo anterior, e discutimos isso em Brasília, ora, tem um protótipo. E dá vazão a esse protótipo. Então, implementar nesse país uma plataforma digital de processamento das NFEs, já gerando na ponta final uma declaração pré-preenchida, como hoje ocorre na declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, essa declaração pré-preenchida de IBS, o contribuinte receberia, valida ou não valida. Olha, eu tenho mais crédito do que está aqui, eu tenho mais débitos ou menos débitos. Como é a declaração de RPF pré-preenchida, não facilita a vida do contribuinte? Assim também pensamos que o IBS, já na largada, teria que ter uma plataforma digital moderna para processar as NFEs, já gerar o quê? As compensações, débito e crédito de IBS, de CBS, gerando uma apuração final, um extrato final para os contribuintes, evitando erros, quer envolvendo obrigação principal ou acessória, preenchimento errado, a NFE que não foi constada no livro de apuração. Ora, e muitas vezes não é má fé do contribuinte. Então, que o Estado tome frente, já não prepara layouts a todo tempo, já temos uma tecnologia fiscal avançada que designemos técnicos ou do SERPRO ou da Cefaz nos estados, ou concomitantemente para fazer um grande programa, uma plataforma digital de processamento das NFEs.